Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa quarta live de aquecimento para a semana Gesta Físio. Então, eu já fiz 2 lives ontem, fiz já uma hoje de manhã e hoje é a nossa quarta live. Então, se você não viu ainda essas outras lives, é só ir lá no meu link da bio e verificar todas essas lives. Tem o link lá para você assistir todas elas. E se você está aqui, Físio, não se inscreveu ainda para nossa semana Gesta Físio, tem um recadinho aqui embaixo para você, ó, tem um comentário aqui fixado. Comente GF para receber o link gratuito da semana Gesta Físio. Então, se você não se inscreveu ainda, já garante tua vaga nesse super evento sobre gestação e sobre pós-parto que vai começar na próxima semana, na segunda-feira. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que é muito importante. A gente vai conversar sobre o caminho seguro para você estudar e atender gestantes e puérperas. A gente precisa saber em qual caminho a gente vai seguir para poder estudar. Eu estou aqui com 2 livros para a gente conversar também sobre livros. Eu amo livros, como vocês podem ver. E eu vou trazer aqui estratégias para vocês também usarem os livros na prática clínica, usarem também para algumas situações específicas, mas eu vou fazer um caminho aqui com vocês para a gente trazer sempre a melhor evidência, achar os melhores lugares para a gente poder estudar. Então essa nossa live vai ser bem prática. Quero que você já pegue papel e caneta, que você vai anotar tudo e depois você vai seguir esses passos também para poder estudar e para poder ter cada vez mais segurança em busca dos resultados com a tua paciente. E pensando em resultados, pensando em segurança com a tua paciente, com gestantes, com puérperas, não deixe de participar desse nosso super evento que é a Semana Gesta Físio. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, é só comentar aqui GF que você já vai receber o link gratuito lá no teu direct. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o nosso assunto de hoje, então, é o caminho para que a gente possa estudar, o caminho seguro para estudar e atender gestantes e puérperas com segurança. Boa noite, meus amores. Boa noite, Ju. Isso aí, meninas. GF para garantir a vaga gratuita já na nossa semana Gesta Físio. Por que esse tema ele foi escolhido para a nossa live de hoje? Esse tema ele traz uma dificuldade muito grande que as fisioterapeutas encontram na hora de estudar. A paciente chega no nosso consultório com um caso, você quer estudar para esse caso, mas não sabe aonde buscar essas informações e quais informações podem ser usadas na prática clínica. Então, eu quero te trazer o primeiro ponto aqui, ó. Onde você não deve buscar informações para estudar. Então, anota aí, onde não ir estudar. Olha só, muitas profissionais vão utilizar o Google Acadêmico como forma de pesquisa. Por que o Google Acadêmico não deve ser usado para nortear nossa prática clínica? Primeiro, lá tem TCC, tem dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalhos que não passaram por uma revisão de especialistas, como é feito lá numa revista científica. Então, quando a gente tem que estudar, a gente tem que buscar uma fonte adequada. Não que os trabalhos que estão ali no Google sejam ruins, porém, eles não passaram por uma análise crítica, eles só passaram pela banca, né? Por exemplo, fiz o TCC, fiz o mestrado, eu tive uma banca ali no meu mestrado, eu tinha uma orientadora, essa banca avaliou o meu TCC, o meu mestrado, mas depois disso, ainda quando eu fui tentar publicar o artigo, ainda teve mais uma análise. Então, por isso que é tão importante a gente também saber escolher onde a gente vai estudar. Então, vamos saber por onde que a gente deve estudar. Nós, profissionais da saúde, né, a gente tem que basear
a nossa prática baseada em evidência, a nossa conduta sempre por meio das evidências científicas mais atuais. E o que é prática baseada em evidência primeiro? Pensa comigo, físio. A prática baseada em evidência é o uso, o conceito dela, né? O uso consciencioso, explícito e criterioso das melhores evidências científicas disponíveis na tomada de decisão clínica sobre os cuidados que eu vou fazer ali com a minha paciente. É um modo de atender a paciente com a melhor evidência científica disponível, né? A gente vai trazer aí essa evidência científica disponível, já vou falar sobre isso. Desculpa. E a gente vai levar sempre em conta essa melhor evidência científica disponível junto da minha expertise, então da minha prática clínica. E o terceiro pilar da prática baseada em evidência são as preferências, a vontade da minha paciente. Então, é um tripé. Prática baseada em evidência, a gente tem aqui a melhor evidência científica disponível, a minha expertise e também a vontade da minha paciente, os desejos dela. E para trabalhar pautado na prática baseada em evidência, a gente vai usar as melhores evidências e nós temos que saber procurar onde estão essas melhores evidências científicas e também saber estudar. Então, pensa, físio, numa pirâmide. A gente tem aí uma pirâmide das evidências. Então, a gente tem a pirâmide, onde eu tenho no topo dessa pirâmide aqui as melhores evidências científicas, que são as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, se você hoje está buscando informação, quer estudar, né? Quer se aprimorar e não sabe por onde começar, esse é o caminho. Você tem que estudar pelas revisões sistemáticas, de preferência, né, com meta-análise. Mas espera, eu vou te explicar o que é uma revisão sistemática com meta-análise. Primeiro, o que é uma revisão sistemática? A revisão sistemática, né, por que ela está no topo, né? Por que ela é o top one das evidências? Ela segue um rigor tão grande para ser escrita, para ser desenvolvida, trazendo uma qualidade muito importante para esse estudo. E ela traz, olha só, ela traz como se fosse um resumo de vários estudos. Então, por exemplo, né, físio, você que está ali no consultório, atende vários pacientes por dia e me diz que não tem tempo para estudar. Só que eu tô te trazendo aqui um ponto que é muito interessante, olha só. Eu tenho um resumo das informações em um estudo. Então, eu vou usar a revisão sistemática para facilitar o meu dia a dia, né? Para facilitar a minha leitura. Por exemplo, né? Assoalho pélvico e gestantes. Eu quero atender uma paciente ali e eu quero saber se o TMAP, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, é efetivo para essa paciente. Eu vou buscar num estudo de caso? Não, eu vou tentar buscar numa revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática com meta-análise? Ela vai pegar vários estudos, então ela vai pegar a amostra desse estudo, vai juntar toda essa amostra e vai formar uma amostra única. Então, por exemplo, esse estudo tinha 100 pessoas, esse tinha 100, esse tinha 100, esse tinha 100. Então, agora esse estudo tem 400 mulheres, 400 gestantes que passaram por treinamento da musculatura de assoalho pélvico e a gente tem um poder de efetividade dessa técnica muito maior, trazendo ali pra gente naquele estudo. Então, é um estudo muito importante. Então, primeiro ponto aqui, a gente estudar pelas evidências científicas, pelas revisões sistemáticas. E se a gente pensar agora, lá na base dessa pirâmide, né? Eu falei do topo, agora a gente vai falar da base. Lá na base tem estudo de caso, relato de caso, opinião de especialistas, que a gente só vai usar quando eu não encontrei nenhuma outra referência
antes disso, por exemplo, não tinha nenhuma revisão sistemática, não tinha nenhum ensaio clínico randomizado, daí eu vou usar esses outros tipos de estudo. Tirando isso, a gente não pode usar para guiar a nossa prática clínica. Quando que isso acontece? Quando eu tenho um caso muito raro, um caso que aconteceu agora, por exemplo, Covid. Quando começou a Covid, o que aconteceu? A gente não tinha quase estudo nenhum. Então começou-se a ter ali estudos de caso. Depois, estudos ali um pouquinho maiores. Começaram a surgir os ensaios clínicos randomizados e hoje a gente já tem uma revisão sistemática. Por quê? Porque precisa-se de tempo para esses estudos. Então é muito importante a gente entender um pouquinho sobre ciência também, né? A ciência que vai nos guiar também na prática baseada em evidência. E onde que eu acho esses melhores estudos? A gente já viu onde não procurar, quais os melhores estudos, agora onde eu devo procurar, onde eu consigo achar esses estudos? Anota aí, físio. O lugar que eu geralmente procuro muito é na PubMed. Por que na PubMed? Porque na PubMed tem a maior quantidade de estudos disponíveis, né? Ali tem muitos estudos que estão indexados. O que significa isso? Várias revistas estão ali dentro da PubMed. Mas a gente também pode usar Pedro, que é uma base de dados, né? Uma base científica de estudos na área da fisioterapia. A gente também tem a Cochrane, que é onde eu só encontro revisões sistemáticas. Então, são algumas bases de dados que a gente pode buscar. Mas se você for elencar uma, eu só consigo buscar em uma, usa a PubMed. A PubMed vai te abrir ali um caminho muito importante e um caminho seguro dessa evidência, tá? Então, já salva aí. PubMed é onde você vai buscar os melhores estudos. Como que a gente pesquisa lá na PubMed? Olha só, eu vou te dar um passo a passo. Se você não sabe pesquisar estudos, você vai ter aqui detalhado como você vai buscar lá. Primeiro ponto, coloca lá no Google PubMed. Ele vai abrir o site. Vai abrir o site, você vai clicar lá no site. Sempre quando a gente abrir ali a PubMed, a gente nunca vai na primeira página inicial que ela vai abrir. A gente vai em busca avançada. Tem uma caixinha branca, você vai clicar embaixo, busca avançada. Ali em busca avançada, por que a gente vai usar esse campo, né? Busca avançada. Porque eu não quero tentar encontrar revisão sistemática, eu não quero tentar filtrar ali os melhores estudos, eu não quero tentar achar, por exemplo, né, o TMAP para gestantes, então eu não consigo usar ali na pesquisa básica, eu preciso usar a pesquisa avançada. Então, a gente vai usar termos como assoalho pélvico, então pelvic floor, gestante, pregnant, revisão ou review. Né? A gente sempre tenta usar a palavrinha em inglês. Por que a palavrinha em inglês? Porque o inglês é a língua da ciência. E o que são essas palavrinhas aqui? Essas palavrinhas são as palavras-chave do estudo. Lá embaixo do artigo tem o resumo. Na primeira página do artigo tem o resumo. Embaixo do resumo tem ali as keywords, que são as palavras-chave. Ali você vai até pegar, por exemplo, eu uso muito isso. Tem um estudo ali que eu achei muito legal. Daí eu vou pegar aquelas palavrinhas-chave e vou colocar lá na PubMed para tentar achar outros estudos sobre o mesmo assunto. Então, olha que interessante isso também, para a gente poder usar isso para nossa prática baseada em evidência. Falando de prática baseada em evidência, toda a nossa semana Gesta Físio é baseada nas melhores evidências científicas. Então, você vai encontrar o melhor das evidências nas nossas aulas da semana Gesta Físio. Por isso, se você está aqui e não se inscreveu ainda, é só comentar GF que você vai receber o link gratuito da semana Gesta Físio lá no teu direct. Então, já aproveita e já faz a tua inscrição. Já entra no grupo de WhatsApp para receber todas as informações e não perder nada desse evento. Nesse momento físio, você deve estar pensando: prof, eu fui lá na PubMed, achei ali como encontrar ali as evidências, mas quando eu chego lá, o artigo não está disponível.
O que que eu faço, né? Eu nunca consigo baixar o PDF, porque nem todos os estudos ali estão liberados. Físio, outro pulo do gato aqui para a gente usar na nossa prática clínica. Olha só, todo artigo tem um DOI. O que que é o DOI? É como se fosse o CPF do artigo, é um número grandinho. Você vai pegar, você vai copiar esse DOI e você vai colocar no site Sci-Hub. Que site é esse? Já vou te explicar como se escreve. Vou colocar aqui para você, ó. Sci-Hub. Ó, tá ali, ó. Sci-Hub. Esse site é um site que tem muitos estudos liberados, muitos estudos que a gente não encontra lá na PubMed, na Cochrane, na Embase, na Lilacs ou na Pedro, a gente consegue achar lá no Sci-Hub. Você vai colocar esse Sci-Hub aqui, essa escrita lá no Google e ele vai te achar o melhor link. Por que o melhor link? Como é um site meio que pirata, a gente precisa colocar, às vezes ele sai do ar, então a gente precisa achar outros links ali. A Yasmin perguntou, onde fica essa busca avançada na PubMed? Yasmin, na primeira página tem a caixinha ali de busca, é embaixo da caixinha de busca, você já vai encontrar ali. Depois, qualquer coisa, eu coloco um print também lá nos meus stories para vocês também saberem exatamente onde clicar. Então, Sci-Hub, a gente pega esse nomezinho que eu coloquei aqui em cima, a gente vai colocar lá no Google. Coloca lá no Google, ele vai encontrar para você o melhor link ali, o link disponível. E colocando lá o CPF do estudo, DOI, lá no Sci-Hub você vai conseguir baixar muitos PDFs que não abriam lá na PubMed, mas que abrem no Sci-Hub. Então, é outra dica, é uma dica que todo mundo que faz, né, mestrado, pós-graduação, deveria saber, porque a gente consegue muitos estudos ali, né? Estudos que a gente teria que pagar, mas a gente tem ali liberado. Outra dúvida. Professora, eu só encontro estudos em inglês lá na PubMed, mas eu não sei ler em inglês. E agora, como que a gente faz? Sim, Físio, nas bases de dados, a gente vai encontrar na grande maioria estudos em inglês. Por quê? As melhores revistas, elas pedem que a gente coloque o artigo em inglês, mesmo publicando aqui no Brasil. Então, o inglês é a língua da ciência, então a gente hoje precisa saber estratégias aí para tirar essa barreira da língua. E uma delas é o Google Tradutor. Hoje o Google Tradutor ajuda muito. Antes ele era ruim, né? Antes ele traduzia de uma forma ali desconexa, mas hoje ele nos ajuda muito. No Google Tradutor tem uma opção de traduzir documentos, não o texto, traduzir o documento inteiro. Você vai pegar aquele PDF que você baixou lá do Sci-Hub, vai colocar ali nos documentos no Google Tradutor e ali ele vai traduzir o PDF inteiro para você. Inteiro, é só você baixar o PDF em português. E o PDF em boa qualidade, tá? Ele traduz de uma forma hoje bem melhor, né? Hoje muito de acordo ali com o que está sendo falado no estudo, então é bem interessante a gente usar essa outra ferramenta também. E é pra gente pensar agora, né, onde estudar, né? Livros. Eu devo estudar através de livros? Então só deixa eu beber uma aguinha que a gente já vai conversar sobre esse assunto. Eu comecei essa live de hoje, né, mostrando aqui que eu adoro livros, né, eu sou fã da leitura, eu leio sempre, adoro aqui minha estante cheia de livros, mas a gente tem um porém com relação a livros e prática baseada em evidência. Por quê? Pra gente usar técnicas no nosso consultório com a nossa paciente, para a gente ter segurança ali em cada técnica, o livro ele não é tão aconselhado. Por quê?
Porque esse livro, ele leva uma média ali de 5 anos para ser publicado. Quando ele sai, as evidências já podem estar desatualizadas. Então, 5 anos podem acontecer muita coisa na nossa área, né? Na área da saúde, as coisas evoluem muito rápido, né? O que era evidência ontem pode não ser amanhã. O que eu gosto de estudar em livros? Ju, já respondo essa tua dúvida, tá? O que eu gosto de estudar em livros? Por exemplo, base, anatomia, fisiologia, biomecânica, porque isso, físio, não muda, né? Isso, a anatomia que foi descoberta lá atrás pode ter mudado muito pouco. Então, isso a gente consegue aprofundar em livros. Os livros, por exemplo, né? Esse aqui, ó. Esse é o Urofisioterapia. Esse é um livro muito legal, do Paulo Palma. Esse é um livro que eu tenho, ó. Um livro que tá todo marcadinho. Porque ele me traz muita base. Ele me traz, por exemplo, né? Assoalho pélvico. Deixa eu pegar aqui os primeiros, ó, por exemplo, a teoria integral da continência. Então, ele traz pra gente, olha aqui, ele é muito legal. Mas, aquilo que eu falei, pra usar técnica no consultório, eu sempre vou te indicar, físio, usar artigo. Por exemplo, esse outro livro aqui, ó, é um livro do Kenzo Case, que é um dos criadores do método do kinesiotaping. Esse livro aqui também, ele traz muito a base, né? A base da fisiologia, a base das ações do taping. Então, isso eu gosto de estudar no livro. Por exemplo, ali atrás tem a fisioterapia na saúde da mulher, tem o de eletrotermofototerapia. Onde é melhor para a gente estudar sobre eletrotermofototerapia? É muito mais embasado, né? Quando eu pego um livro ali e eu vou vendo todas aquelas informações. São informações que não vão mudar muito ao longo do tempo, né? Às vezes tem uma mudança ou outra, daí o livro ele é atualizado, mas geralmente esse livro, né, ele vai servir mais para esse ponto. Então, fisiologia, anatomia, biomecânica. Quando eu quero, por exemplo, né, eu falei do TEMAP para gestante. Talvez esse livro aqui de urofisioterapia ainda seja atual, né? O TEMAP, ele vem cada vez mais, tem evidência comprovando a efetividade dele. Mas eu quero usar sempre a melhor evidência e a evidência mais recente. Então, por isso que aqui, por exemplo, esse livro aqui é um livro, deixa eu achar a data dele aqui rapidinho para vocês. Esse livro aqui é de 2014, olha só, a gente está em 2024, então já faz bastante tempo, então são 10 anos aqui que esse livro foi lançado. Eu sempre gosto de falar que a melhor evidência científica disponível, geralmente ela está dentro dos últimos 5 anos. Então, se você não encontra nesses 5, a gente amplia um pouquinho mais essa busca, mas a gente tem que dar preferência para os últimos 5 anos, físio, tá? Então, como eu te falei, o livro é muito legal, eu amo o livro, tenho vários aqui, mas não é sempre que a gente consegue usar, tá? Então, tenha isso em mente. Mas é fundamental que a gente tenha o livro também para a gente embasar aí nesses pontos mais de fisiologia, anatomia e também biomecânica. E físio, sabe aonde você também vai conseguir aprofundar nesses assuntos? Na semana Gesta Físio. Então, já garante a tua vaga, porque já começa na próxima segunda-feira, dia 29, onde a gente vai fazer um super evento sobre gestação e pós-parto, onde eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento, mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Nesse super evento a gente vai estar fazendo aí aulas ao longo da semana que vem, mas antes disso a gente vai aquecer muitos motores nessa semana que a gente está, porque eu quero te deixar bem aquecida para essas aulas. Então, físio, amanhã a gente não vai ter aula de manhã, mas a gente tem aula à noite. Qual o tema da aula da noite? Olha só, avaliação assertiva
e segura. Então não dá para perder, amanhã às 9 da noite eu vou estar aqui com vocês de novo. Espero vocês com papel, com caneta, para vocês anotarem tudo, porque amanhã a gente vai falar desse assunto que é fundamental, avaliação assertiva e segura. Então já anota tuas dúvidas também para trazer essa dúvida para a live. E também, olha só, para você que está aqui, acompanhou essa nossa live de hoje, amanhã de manhã eu vou fazer um post no meu feed divulgando também um e-book com o tema que foi falado aqui. Então, também vai estar tudo ali para você não esquecer de nada. Amanhã eu coloco também as regrinhas para você baixar esse e-book. Então, hoje a gente teve conteúdo aqui na live. Esse conteúdo da live vai estar também no e-book amanhã para você. Um e-book gratuito que vai estar no meu feed. E só lembrando, não esqueça de fazer a sua inscrição para a Semana Gesta Physio, uma semana gratuita, um evento online gratuito. Então já garante a tua vaga comentando aqui GF ou também já vai lá no meu link da bio e já garante a tua vaga. Pessoal, um grande beijo, uma boa noite para vocês. Adorei estar aqui falando desse assunto, eu adoro evidências, busca de pesquisa. E amanhã a gente vai estar aqui falando de outro assunto muito importante que é a avaliação. Então, espero vocês aqui amanhã, 9 da noite. Um grande beijo para todo mundo e uma boa noite. Tchauzinho, pessoal!